Olha, se tem uma coisa que eu repito aqui faz muito tempo é cão que ladra não morde, não é? O Carlos Bolsonaro, ele ladra, 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 na hora de morder, não, é um cão banguela, não sei. O Carlos Bolsonaro, ele estava para ser denunciado no Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ele é vereador no Rio de Janeiro, apesar de muita gente não lembrar, porque ele nunca tá lá, ele é vereador. Só que o que aconteceu? Vários vereadores do Rio de Janeiro não gostam do Carlos, não por ele ser filho do Bolsonaro, mas porque sempre que ele vai lá ele atrapalha, ele causa tumulto, ele causa confusão, ele trata todo mundo extremamente mal. Aí, nos últimos dias, tem um grupo de WhatsApp dos vereadores e o Carlos Bolsonaro começou a xingar todo mundo. E aí, estavam pensando em fazer um processo na comissão de ética para cassar o mandato dele. Só que alguns vereadores ficaram com o pé atrás e pensaram, peraí, calma, não vamos cassar o filho do presidente porque vai causar um tumulto e tudo mais. Então, convocaram o Carlos Bolsonaro para falar na comissão de ética. E depende do que ele fala, muitos iam colocar assinatura para começar um processo contra ele ou não. O Carlos Bolsonaro sentiu a pancada, ele sentiu a pancada. Ele foi lá na frente dos mesmos vereadores que ele xingava, pianinho, e pediu desculpa. Ele falou desculpa pelo meu comportamento e falou que os erros dele não vão mais se repetir. O Carlos Bolsonaro, aquele pitbull, virou poodle. Tirou a coleira do pitbull, soltou o pitbull para morder todo mundo, virou poodle. Aí ele voltou pro cantinho, sentou, abanou o rabinho. Foi isso que o Carlos Bolsonaro fez. E aí ele, depois de pedir desculpa e tudo, decidiram não cassar o mandato dele, não começar um processo contra ele. Mas ele teve que recuar. Ele falou que por ser filho do presidente, ele está em situação de muito estresse, por isso essas coisas acontecem. Enquanto isso acontece com o Carluxo, o Flávio está com problemas, porque o processo do Flávio foi para o Ministério Público Federal. Estava no Ministério Público do Rio de Janeiro e foi para o Ministério Público Federal. O procurador da República, do Ministério Público Federal, ou seja, já é o segundo, tinha os procuradores do Rio, aí o do Ministério Público Federal falou, olha, encontrei fortes indícios de lavagem de dinheiro, a casa caiu, porque agora o Bolsonaro não pode falar que os procuradores e o juiz estão perseguindo o Flávio, porque veio outro procurador de outra instância que não tem nada a ver com o caso e falou, peraí, o caso chegou para ele, agora ele tem a ver com o caso, chegou para ele, mas ele não tinha, falou, pô, tem indícios de lavagem de dinheiro fortíssimo. Agora a casa caiu. Eu vou dar mais detalhe disso tudo, mas antes, você quer ver a casa cair? Dá um empurrão final no governo que está cambaleando? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Quando você curte esse vídeo, mas principalmente quando você se inscreve no canal, 100 vezes mais do que curtir o vídeo, você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube, ele funciona assim. Quando alguém se inscreve no canal e você está assistindo o vídeo há 3 minutos, o algoritmo entende, pô, o cara não era inscrito no canal, quer dizer, ele não conhecia ou não gostava muito do canal. Em 3 minutos desse vídeo, ele já se inscreveu no canal. Vamos mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube e quando outras pessoas estiverem assistindo outros vídeos do mesmo assunto, vamos colocar esse vídeo como vídeo com o próximo. Você sabe que quando você acaba de assistir um vídeo, o YouTube sempre coloca mais um para você automaticamente. E aí o que acontece? Esse vídeo vai para mais gente e a gente consegue quebrar as fake news do bolsonarismo no meio com as verdades. Então, se você quer que a verdade apareça para mais gente, mais importante até do que compartilhar o vídeo, se você não for inscrito no canal, é se inscrever no canal. E depois também curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Vamos fazer uma aposta. Quando você acha que o governo Bolsonaro vai acabar? Deixa a sua aposta nos comentários e depois a gente vê quem é que acertou. Quando acabar, a gente vê quem é que acertou. Agora vamos falar sobre o assunto do Flávio e do Carluxo. Olha só, o Flávio tem o caso dele, do caso Queiroz, caso da rachadinha, lavagem de dinheiro. E eu não gosto do nome rachadinha. Eu não sei porquê. Todos os escândalos dos bolsonaristas é tudo inha. Devia ser rachadão, porque ele roubou mais de 2 milhões de reais. Dinheiro público que foi roubado e foi entregue para milícias. E milícia, que também é uma coisa que até quando eu era criança, eu lembro que eu via a palavra milícia, eu pensava, são policiais que fazem justiça com as próprias mãos, são pessoas de bem. Pô, não. Milícias são criminosos que usam o treinamento de policial, e alguns deles usam a farda, para tocar o terror em pessoas de bem. São isso que eles fazem, crimes. Crime de invadir casa de pessoas e
expulsar os moradores e vender para outra pessoa, construir prédio legal que depois cai porque não tem fiscalização nenhuma, fazer empresa de fachada, lavar dinheiro, extorquir pessoas, e isso é milícia. Então o Flávio Bolsonaro roubou 2 milhões, deu para as milícias. É o mínimo, 2 milhões é o que já se sabe, fora o que ainda estão investigando. Tá. Esse caso estava no Ministério Público do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro estava investigando e o Flávio Bolsonaro, enquanto tudo isso acontece no Brasil, o Flávio Bolsonaro entrou com vários pedidos para acabar com essa investigação. Tanto é que no ano passado, metade do ano, a investigação ficou parada. Lembra? Primeiro ficou parada de fevereiro a junho, depois ficou parada de julho até novembro, ficou quase o ano inteiro parada a investigação. Tá. O que acontece? O caso foi para o Ministério Público Federal, porque entenderam que tem crimes federais ali, lavagem de dinheiro e outras coisas. Um procurador no Ministério Público Federal ficou com o caso, ele analisou, e ele falou, a gente não precisa investigar, que a investigação lá já está andando, volta para o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Mas vimos fortes indícios de lavagem de dinheiro. Agora ferrou. Ferrou porque o Flávio Bolsonaro descobriu hoje que se ele tentar mudar o caso de esfera, da esfera estadual para federal, o procurador da federal já viu o crime dele e que não vai parar. Porque qual era a esperança do Flávio? Era, a investigação está aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro, se eu mudar de procuradores, talvez venha um procurador bolsonarista ou talvez venha um procurador que não veja crime, seja lá por qual motivo. Não deu certo. Não deu certo. Então a coisa tá ficando feia. Quem vai julgar isso no fim vai ser o STJ. E olha só que coisa, o STJ tem 5 ministros, 5 desembargadores, ministros. Um deles foi se encontrar não se sabe se com o Jair Bolsonaro, mas esteve no Palácio do Planalto ontem. Quando tudo isso acontece, o Jair Bolsonaro tá nesse furacão, no olho do furacão. Ontem ele se encontrou com um ministro do STJ que vai julgar o caso do filho dele. Bom, eu não posso falar que o Jair Bolsonaro se encontrou com ele, porque o ministro não respondeu. Essa matéria sai em vários locais da mídia. O ministro não respondeu para ninguém o que ele foi fazer no Palácio do Planalto, nem com quem ele foi se encontrar, e o Palácio do Planalto só disse que ele não se encontrou com o Bolsonaro. Agora, você acredita na palavra dos assessores do Palácio do Planalto? São os mesmos assessores que queriam maquiar os números da Covid-19, se é que já não estão maquiando. Os mesmos assessores que maquiaram os números do PIB do ano passado, que nem o Financial Times, que é a revista de economia mais famosa do mundo, falou, peraí, o PIB do Brasil está com alguma coisa errada. Eles fizeram uma matéria praticamente dizendo, esse PIB é mentiroso, não acreditem. E com vários dados mostrando por que eles não acreditam muito nos números do Brasil. Quer dizer, num governo que já é conhecido por maquiar dados, os dados também do desmatamento, não gostaram dos dados do desmatamento, demitiram o diretor do INPE. Lembra isso no ano passado? Não gostaram dos dados da Covid, demitiram o ministro. Não gostaram, demitiram outro ministro. Não gostaram de não sei o que, demitem. Alguém acredita que esse ministro do STJ não foi encontrar com o Bolsonaro? Então o Bolsonaro, no desespero, ele está tentando aparelhar de qualquer maneira esse julgamento porque tem coisa aí. É claro que tem coisa aí. Muita gente não sabe, mas esse esquema de corrupção do Flávio Bolsonaro e do Queiroz envolve o Eduardo, o Carlos e o Jair. Por quê? O Carlos Bolsonaro já está sendo investigado por isso. Outro motivo para ele ter medo, pensa num cara que não dorme, é o Carluxo. Porque ele está sendo investigado por funcionários fantasmas e por rachadinha, que é ficar com parte dos salários dos servidores. Só que no caso do Carlos não é rachadinha, é inteirinha. Porque isso começou a partir de uma denúncia da revista Época, que foi na casa de várias pessoas que eram funcionários do gabinete do Carlos Bolsonaro e eram parentes da ex-esposa do Jair Bolsonaro. Não da mãe dele, mas da outra ex-esposa. E aí foram na casa desses parentes, primo, tio, tia dela, tudo mais, foram lá e falaram, você trabalha para o Carlos Bolsonaro? Você trabalhou para o Carlos Bolsonaro? Eles falaram, eu não. Mas você trabalhou aqui, você ganhava 10 mil por mês. Eu? Não. E pelo menos 5 ou 6 deles falaram que não, que nunca estiveram lá, que nunca trabalharam para o Carlos. Aí ferrou. Peraí, como é que eles estavam registrados no seu gabinete, ganhando 9 mil, 10 mil, 15 mil por mês, e eles falam que nunca trabalharam para você? Eles não sabiam? Então o nome disso não é rachadinha, é a inteirinha. Por quê? Tendo os dados CPF, RG, nome completo, data de nascimento de alguém, ele pode
contratar essa pessoa no gabinete dele, a pessoa não precisa nem ficar sabendo. Olha só o esquema. E o Carlos está sendo investigado por isso. Só que muitos desses também foram empregados no gabinete do Flávio. Só que o problema do Flávio é que ele empregava, além do Queiroz, ele empregava vários familiares do Queiroz. E alguns deles também estiveram empregados no gabinete do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, olha só como eles faziam. Ah, você é vereador? Muita gente não sabe, mas um deputado federal tem uma verba de mais de 120 mil reais por mês. Imagina, alguém te dá na sua mão, você tem 120 mil reais por mês agora para contratar assessores para fazer o seu trabalho. Contrata quantas pessoas você quiser com essa verba. Aí o que acontecia? Eles falavam, pô, um é deputado estadual, tem uma verba, outro é federal, o outro também era deputado federal, o outro é vereador, todos têm verbas. A verba é diferente de uma de outra. Então vamos fazer assim, esse cara fica no meu gabinete, ficou 1 ano, 2 anos, vamos transferir para o seu, agora vamos transferir para aquele, agora para aquele. E ficava esse rodízio. Tem a Natália Queiroz, a filha do Queiroz, ela teve no gabinete do Flávio e depois ficou 2, 3 anos, se eu não me engano, no gabinete do Jair Bolsonaro. Inclusive quando saiu o esquema da rachadinha, que falaram que ela era personal trainer de artistas da Globo, e tinha até foto, stories dela no Instagram, assim, feliz, com a câmera, em um momento que deveria estar trabalhando em Brasília, e não estava. E ela estava no gabinete do Jair Bolsonaro ganhando 9 mil por mês, e nunca apareceu para trabalhar. Olha só o tamanho da encrenca. Só que esse dinheiro todo que era roubado, o Ministério Público já chegou aos indícios de que esse dinheiro ia para as milícias. E as milícias usavam esse dinheiro para construir imóveis. E esses imóveis eram vendidos. E quem organizava tudo isso era o Adriano da Nóbrega. Só que o Adriano da Nóbrega foi assassinado. E muita gente diz, eu fui o primeiro, orgulho, eu fui o primeiro a dizer, o Adriano da Nóbrega não foi assassinado por bolsonaristas. Ele foi assassinado para não defender o Bolsonaro. Porque ele, se tem uma testemunha que poderia tentar ajudar o Bolsonaro, assim como o Queiroz, ou que poderia fugir, desaparecer como o Queiroz, era o Adriano da Nóbrega. Não, ele é assassinado, ele não pode mais defender o Bolsonaro. E aí, as provas dos crimes que ele, Bolsonaro e tal cometeram juntos, o Ministério Público Federal chega lá, não precisa de testemunha. Muita gente achava, ele foi assassinado porque ele vai delatar o Bolsonaro. Não vai, não. Tanto é que o Bolsonaro e o Flávio ficaram extremamente preocupados com a morte dele. É só ver a cara do Bolsonaro e do Flávio quando eles falaram sobre o Adriano da Nóbrega numa entrevista depois. O Flávio tratou ele como amigo. Pô, é meu amigo, há não sei quantos anos. Porque estavam nos negócios das milícias. Então, tem coisa aí que a gente ainda não sabe que a investigação vai chegar, ou se é que já não chegou, porque não está vazando muita coisa, tem coisa suja aí. Agora, junta isso tudo com o inquérito das fake news, junta isso tudo com a CPI das fake news, agora junta com a investigação dos atos antidemocráticos que hoje já quebrou o sigilo de 11 deputados bolsonaristas, já foi na casa de 21 pessoas, 29, esqueci agora, já foi na casa de um monte de gente fazer busca e apreensão, e junta isso com as denúncias do Sérgio Moro contra o Bolsonaro, que, olha só, a denúncia do Sérgio Moro contra o Bolsonaro tinha aquilo, o Moro falou que o Bolsonaro ia interferir na Polícia Federal, Depois chegou o Paulo Marinho e falou, mas ele colocou o caso do Queiroz no meio dessa denúncia do Moro e do Jair Bolsonaro. No meio entrou o caso Queiroz com as denúncias do Paulo Marinho, de que antes da eleição o Queiroz e o Flávio Bolsonaro foram avisados da investigação da rachadinha por alguém da Polícia Federal. Então isso entrou no meio da investigação que tá Moro contra Bolsonaro. Então a coisa tá feia. E tem uma coisa, teremos novidades sobre o caso da interferência na Polícia Federal, que é esse Moro contra Bolsonaro. Que a investigação vai acabar daqui a algumas semanas, se é que não prorroguem, mas o Paulo Marinho foi depor e o depoimento do Paulo Marinho está em sigilo. Por que está em sigilo, Thiago? Porque o Celso de Mello, do STF, ele colocou sigilo no depoimento do Paulo Marinho e de toda e qualquer diligência que seja tomada após e através do depoimento dele. Quer dizer o quê? Se o Paulo Marinho falou, por exemplo, olha, o delegado tal foi quem encontrou o Flávio Bolsonaro, é só quebrar o sigilo telefônico deles que vocês vão ver. Isso estando em sigilo, o delegado tal não vai saber disso. Aí a Polícia Federal quebra o sigilo telefônico dele e confirma, por exemplo, é só um exemplo, não estou falando que isso aconteceu, mas é só um exemplo. Ou a partir do depoimento dele se quebra sigilos telefônicos, telemáticos, sigilo bancário, sigilo fiscal de alguém, de fulano, de ciclano.
isso não pode ser tornado público. Esse processo do Moro contra o Bolsonaro está todo tornado público. Tanto é que o vídeo lá da reunião ministerial foi tornado público para ter uma coerência com o resto do processo. Menos o depoimento do Paulo Marinho, que até hoje está em sigilo. Se está em sigilo é porque a Polícia Federal está investigando novos fatos através desse depoimento. Então, calma. A coisa vai ficar muito mais feia. Mas muito, muito mais feia. E anota, a chance deles acabarem presos é muito, mas é muito grande. Todos eles presos. Eu vou estourar champanhe aqui 10 dias consecutivos quando isso acontecer. Vou estourar fogos de artifício. Pois bem, você quer ajudar nisso? Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo nas suas redes e pede para mais gente vir e também assistir esse vídeo e se inscreverem no canal. Falou!